palavra do fundador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pedir o Espírito Santo nesse momento, para que ele venha abrir as nossas consciências para entender tudo aquilo que Deus quer nos falar, nos formar através desse percurso. Rei do céu, Consolador, Espírito de verdade, Rei do céu, Consolador, Espírito de verdade, que está em toda parte, tu que estás em toda parte, que preenches tudo, tesouro de bem, doador de vida, permanece em nós, purifica as nossas faltas e salva tu que és bondade, tu que és bondade, tu que és bondade, Rei do céu, Consolador, Espírito de verdade, Rei do céu, Consolador, Espírito de verdade. Vamos pedir esse Espírito de verdade, clamando agora ao Espírito Santo. Em nome do Senhor, teu Espírito Santo. Essa verdade que vem do alto das Escrituras de ti, Pai. Obrigado, Senhor, pelo poder da tua palavra em formar as nossas consciências. Obrigado por tudo que vais falar nesse percurso através do diácono para nós. Dai-nos essa escuta profunda, Senhor, que vem de ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, queridos que se juntam a nós por esse tempo de formação mensal, a partir do Compêndio 2021, o título de hoje, A Lei de Deus e o julgamento da nossa consciência no exercício da nossa liberdade. Um título um pouco complicado, mas é muito simples. São duas partes que vamos ver. A dimensão da lei divina, que tem a ver com nossa liberdade, e como, vamos ver isso na primeira parte, e a segunda parte, como a minha consciência participa dessa real liberdade interior. Como ela é ligada à minha consciência. Essa é a segunda parte. Mas, antes de começar, eu quero agradecer vocês pela vossa oração, porque são muitos que rezaram por nós. Como vocês sabem, na Casa Mãe foi uma nova onda de Covid e de mais ou menos 20 pessoas foram atingidas com esse vírus. E não sabemos como, porque fizemos todas as precauções desde um ano atrás, mas entrou, né? O vírus entrou, não sabemos como, mas são 20 pessoas mais ou menos que aproveitaram dessa visita, né? Eu também aproveitei no meio deles
Mas graças a vossas orações, saímos desse ataque, dessa provação. E devemos continuar a rezar cada dia. A comunidade em todas as casas reza cada dia por todos que são atingidos de uma maneira mais grave, porque para nós não foi tão grave, graças a Deus. Mas temos irmãos e irmãs no mundo inteiro que são atingidos de uma maneira bem mais grave. Então devemos continuar nossa intercessão. A verdade vos tornará livres. João 8, 32. Se a verdade nos torna livres, é verdade que essa verdade tem um conteúdo, não é minha verdade. Jesus se declara em João 14, eu sou o caminho, verdade e vida. E então vamos ver hoje como os mandamentos, a lei divina que foi depositada em Moisés, vários séculos antes de Jesus Cristo, como essa lei do Sinai, como a lei divina tem a ver com nossa liberdade. Porque hoje, muitos de nossos contemporâneos acham que a verdadeira liberdade é não ter lei. Não ter, a verdadeira liberdade seria justamente de viver sem leis. Hein? Mas isso é uma ilusão completa. Não existe uma liberdade sem lei. E você se lembra que em janeiro, quando fizemos a primeira formação, eu citei um escritor francês do século XVIII, um filósofo existencialista, Jean-Jacques Rousseau, que não é cristão, que não é crente, não é do lado da fé. Hein? E ele mesmo, existencialista, pagão, declara, e isso marcou, hein? Essa palavra, não existe liberdade sem lei. Não existe liberdade sem lei. Por quê? Pode declarar esse tipo de coisa? Porque imagine uma liberdade sem lei. Imagine que você vai tomar o carro e fazer o que você quer na estrada, na autoestrada. Autoestrada, geralmente são, os carros vão rápido. E precisa de código, precisa de lei, precisa de saber como se comportar, porque senão a liberdade de um louco vai provocar acidentes. Então não existe. Jean-Jacques Rousseau conseguiu fazer esse constato. Se a liberdade não tem lei, ela se torna tirania, ela se torna arbitrário, ela se torna uma loucura. Sobretudo quando uma pessoa tem poder. Imagina o presidente do Estado. Se não tem leis atrás dele para guiar o país, ele pode decidir coisas completamente absurdas. Então, a liberdade humana precisa de leis. E hoje nós vamos ver as leis humanas. E por isso que Jean-Jacques Rousseau dizia que precisava de um contrato social. Ele escrevia esse livro, esse é escrito, o contrato social, para ter uma certa aliança entre nós. Porque senão, temos o risco de uma liberdade sem lei, risco de machucar, risco de pesar e risco de ser muito difícil, pesada demais, a partir do julgamento arbitrário da pessoa. E como vamos fazer esse percurso? Nesse mês de março, eu citei de uma maneira abundante a encíclica de São João Paulo II, Veritatis Splendor. Porque com esse título, uma encíclica doctrinal, o Papa mostra a importância da beleza da verdade. Veritatis Splendor, Splendor Veritatis. E vamos ler em primeiro, número 18 desse documento. Quem vive segundo a carne sente a lei de Deus como um peso, mas como uma negação ou pelo menos uma restrição
da própria liberdade. Ao contrário, quem é animado pelo amor e caminha segundo o Espírito e deseja servir os outros, encontra na lei de Deus o caminho fundamental e necessário para praticar o amor livremente escolhido e vivido. Então lá podemos já começar a perceber duas coisas diferentes. Aquele que quer viver segundo a sua carne, você se lembra da citação de Bento XVI, o que significa carne no sentido bíblico de Paulo, de João, não é o corpo. A carne, no sentido grego que esses escritores utilizam, significa absolutização do eu. O ego absolutizado. Não é a questão do corpo, é um eu exagerado. Isso é a carne. São frutos da carne, como vai dizer São Paulo em Galatas 5. E então, aquele que vive segundo a carne, que quer viver segundo isso, segundo essa liberdade, ele vai sentir a lei de Deus como um peso, talvez como uma ameaça, como um julgamento. Oui, porque ele escolhe de viver segundo as tendências egoístas da carne. E como uma negação e uma restrição de sua própria liberdade. Então, o que se manifesta nesse momento, e quando você percebe isso, é que justamente é uma falta de liberdade que se manifesta. Por quê? É a carne que reclama, a carne que deseja, a carne que tem tendência. E isso deve piscar nesse momento. Cuidado, porque isso é o contrário da liberdade. Mais eu vou satisfazer desse lado, eu vou alimentar esse lado, mais eu vou me tornar preso de mim mesmo. Não preciso que seja a comunidade envolvida e os comunitários, não, de mim mesmo. Então, essa diferença é muito importante. É aquele que deseja se deixar conduzir pelo Espírito e servir os outros, encontra na lei de Deus justamente o caminho fundamental e necessário para praticar o amor livremente escolhido. Então, são coisas que nos ajudam a bem ver o que precisa de nos ajustar interiormente. Depois, vamos ler que desde o início o Senhor mostrou o primeiro mandamento na criação em Gênesis 2, 16, 17. A primeira condição, o primeiro mandamento de Deus na Sagrada Escritura. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Então, é a única primeira condição que, infelizmente, o homem e a mulher não praticaram de uma maneira justa, mas era a primeira condição a respeitar para viver uma liberdade plena, total, profunda, segundo Deus, uma liberdade que pode incluir a paternidade divina, porque uma paternidade que não vai incluir o Pai Criador e a Trindade não é uma verdadeira liberdade. Primeira condição. Tu pode comer todas as árvores do jardim, mas um só tu não deve comer. Que besteira de querer comer o que foi proibido. Que besteira, porque nos custa até hoje esse problema. Pagamos a factura até hoje, até o fim dos tempos. Mas precisava de respeitar só um único mandamento. Não tinha 10, não tinha 3, tinha um só. Na origem, na criação. Da criação da humanidade e a criação do mundo. Único mandamento. Tu pode comer tudo. Meu Deus, pode comer tudo significa podia engordar, podia comer, muita coisa na criação. Mas só um. Mas parece que, a partir do momento que
foi dado esse mandamento, a transgressão, o desejo de transgredir foi mais forte. Hein? É engraçado de ver isso. Finalmente, a lei, alguma vez, sublinha o desejo de fazer. E isso mostra o quê? Que somos muito rebeldes. Sem essa rebelião, quando Deus declara isso, vamos dizer, ok, Senhor, eu vou respeitar. Mas como somos rebeldes, o Pai Celeste vai dizer, não, mas a única coisa, não toque nisso, não come nisso. Ah, meu Deus, eu tenho um desejo de comer essa sobremesa. A proibição provocou um desejo de transgressão. Mostra a quel ponto somos rebeldes, irmãos e irmãs. Não é só de agora, chegando na comunidade, que vocês são rebeldes, que eu sou rebelde. O mandamento me provoca o desejo de transgredir. O problema é isso. Você resolveu esse problema já, aqui no Brasil? Eu não resolvi. Não, porque é um problema. É assim que Deus pode se tornar meu inimigo. O ícone desse ano, que é na capa do combate de Jacó. Alguma vez combatemos contra Deus. Combatemos com a vontade de Deus. Combatemos com um anjo de Deus. Não é contra o demônio. Pode ser tranquilo o demônio. Alguma vez achamos que o demônio é o próprio Deus. Que nós forçamos a rebelião, a contrariedade, a desobediência. Eu acho que você tem já um pouco de experiência, não? O poder de decidir do bem e do mal não te pertence. Pertence a Deus, pertence à palavra de Deus, pertence ao ensino da igreja, pertence a um outro que você decidir do bem e do mal. Isso que devemos respeitar. E nós queremos decidir. Por que eu não poderia decidir? Então, tenta de fazer isso e tu vai ver depois os resultados, tu vai ver os frutos. Será complicado se você não quer aceitar a objetividade da lei divina que te revela isso. Então, é um dom, a liberdade é um dom que deve incluir essas condições. Condições de respeitar a lei de Deus. São João Paulo II, Veritatis Splendor número 35. Eu não apresentei minha leitora, Amanda, que vem de Santa Luzia e que é uma boa leitora. Na verdade, a liberdade do homem encontra a sua verdadeira e plena realização, precisamente nesta aceitação. Deus, que só é bom, conhece perfeitamente o que é bom para o homem e, devido ao seu mesmo amor, propõe-nos mandamentos. Portanto, a lei de Deus não diminui e muito menos elimina a liberdade do homem. Pelo contrário, garante-a e promove-a. Então, o que diz São João Paulo II é que essa lei divina não vai tirar nada de tua plena e verdadeira liberdade. Mas precisa que você aceita essa lei divina. Finalmente, o primeiro exercício de nossa liberdade é de dizer, eu aceito os mandamentos divinos, eu aceito a lei divina. Eu não quero liberdade pessoal sem essa aceitação. Essa lei não vai diminuir a liberdade do homem e ainda mais não vai eliminar. Pelo contrário, ela vai proteger e promover a liberdade humana. E São João Paulo II
vai explicar que não tem nenhum conflito entre a liberdade do homem e da mulher e a lei. O homem, pela razão, participe da lei eterna, que não pertence a ele de estabelecer. Não é o homem que deve estabelecer a lei. Seria um orgulho, uma ilusão completa, uma presunção que o homem quer estabelecer uma lei. Não, é Deus que te apresenta essa lei. Mas isso, para nossos contemporâneos de hoje, é muito difícil a aceitar. Que eu vou finalmente fazer a experiência de uma liberdade interior e, ao mesmo tempo, obedecer e me submeter à lei divina. Meu Deus, meu Deus. E podemos ver isso justamente nas questões do gênero, nas questões de escolher o aborto, de escolher a eutanásia. São coisas que são estabelecidas pela liberdade do homem e da mulher, sem Deus, sem respeitar, sem referência à lei divina. Então, isso vai fazer um problema. Encíclica Veritatis Splendor, número 52. São João Paulo II vai escrever: A Igreja sempre ensinou que nunca se devem escolher comportamentos proibidos pelos mandamentos morais, expressos de forma negativa no Antigo e no Novo Testamento. Como vimos, Jesus mesmo reitera a irrevogabilidade destas proibições. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Então, muitos de nossos contemporâneos hoje podem pensar, e talvez muitos cristãos podem pensar, mas essas leis do Antigo Testamento não precisa agora, não precisa mais, porque são da primeira aliança, do Antigo Testamento. Nós agora, com Cristo, temos a liberdade total de amar. Amar a Deus, amar os outros, ponto final. Então, não precisa de guardar esses mandamentos. E esses mandamentos antigos não têm o mesmo valor. É completamente errado. Os mandamentos permanecem. Os mandamentos divinos não são retirados. Jesus vai dizer no Evangelho que ele não vai retirar um ponto no i da lei antiga. E podemos ler em Mateus 5:17, Jesus vai declarar: eu não venho para abolir a lei. É uma tentação de pensar nisso. Os cristãos que pensam que a primeira aliança não tem valor nenhum, não precisa abrir o Antigo Testamento. E não é justo esse comportamento. Não podemos pensar nisso. Porque Jesus vai dizer: eu não venho para abolir, mas para cumprir, realizar no amor toda a lei. Isso que não é tão fácil, se podemos dizer assim. Não podemos passar a vassoura lá e dizer: não tem mais lei agora. E então, os mandamentos, você faz o quê? Vamos ler Mateus 5:17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar,
esse será chamado grande no reino dos céus. Então, você percebe qu'à travers dessa citação que de provocar os outros a fazer isso, de ensinar os outros a fazer. Cuidado, porque tem uma consequência. Não podemos ensinar de relativizar a lei divina dada a Moisés na primeira aliança. Não temos direito de fazer isso, senão você vai sair da vontade de Jesus, da vontade e do sentido do Evangelho. Jesus, quando ele recebe o vinagre na cruz, dentro das 7 palavras de Jesus na cruz, ele diz: tudo está consumado. Consumado. Não é aniquilado. Não é desaparecido. Não. Consumado. Realizado no amor. Toda a lei de Moisés, toda a lei da primeira aliança não é rasgada, não é tirada, ela é realizada em Cristo no amor. É isso a diferença. São João Paulo II continua, número 44, Veritatis Splendor 44. Israel foi chamado a acolher e viver a lei de Deus como particular dom e sinal da eleição e da aliança divina, e ao mesmo tempo como garantia da bênção de Deus. Essa lei foi dada a Israel, foi dada ao povo eleito, não para que o povo eleito seja o filho predileto que vai conseguir tudo à vontade do Pai. Não foi assim. Mas para que, a partir desse povo eleito, todas as nações recebem a bênção de Deus. Todas as nações recebem uma contagião da fé de Israel. Infelizmente, não foi exatamente o que se realizou. Mas o projeto de Deus era de dar uma lei boa para o povo de Deus. E temos citações que essa lei é maravilhosa, é boa para nós. Salmo primeiro, o primeiro salmo, que é o salmo programa do solteiro, como se diz? Saltério. Salmo primeiro, que diz? Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. Olha, seu prazer na lei de Deus. Na lei de Deus. É isso que queremos buscar e converter nossos corações. Que meu prazer se torna verdadeiramente em relação com tua lei, Senhor. E Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, que é uma honra à lei divina. A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos. Então, toda essa primeira parte é muito importante, de poder deixar nosso coração ser disciplinado pela lei divina, de amar a lei divina, amar tudo que talvez eu não gosto de ler, mas ama essa lei. E tem também nessa lei silêncio, não é uma lei de receita. Essa lei alguma vez vai se calar para que tu exercita bem mais teu desejo profundo. Mas esse contato com a lei divina, com a palavra de Deus, vai ampliar tua liberdade interior. Vai, pelo contrário, de diminuir tua liberdade, essa lei vai multiplicar a arquitetura interior, o espaço interior de tua alma. Essa lei vai abençoar
realmente, como diz o primeiro salmo, feliz o homem que medita a palavra dia e noite. Para concluir essa primeira parte, vamos ler a citação de Paulo, Romanos 7, 7 a 14. E Paulo, como um bom rabino, faz justamente essa demonstração. Ele vai dizer, a lei é pecado? Ele vai perguntar. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando da situação, através do preceito, gerou em mim toda espécie de concupiscência, pois, sem a lei, o pecado está morto. Outrora, eu vivia sem lei, mas, sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito, dado para a vida, produziu a morte, pois o pecado aproveitou a ocasião e, servindo-se do preceito, me seduziu e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa, e santo, justo e bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? De modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom, para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda sua virulência. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Então, tu não quer mais ouvir falar de pecado? Então fecha a Bíblia. Porque é a Bíblia, é a lei divina que revela o pecado. Eu me lembro desse psiquiatra que aconselhou a um primo meu lá na França, para com essas coisas da fé, da igreja, e você será mais tranquilo. E um primo que começava a fazer um caminho de descobrir Jesus vivo, e foi terrível esse conselho desse psiquiatra. Mas, de um certo modo, ele tinha razão. Então, fecha a Bíblia, se não quer ouvir falar de pecado. Mas não será de não ouvir falar mais de pecado que você será livre. Mas é verdade que conhecemos o pecado através da revelação divina, a revelação de Deus, que revela as coisas boas, conhecimento do bem e do mal, e que revela as coisas do pecado. Então, não vamos aconselhar de fechar a Bíblia, mas a palavra de Deus tem essa força da revelação do bem e do mal. É verdade. E nossa consciência é chamada a atenção a partir da Sagrada Escritura. Mas, por favor, continua de meditar e de amar e de buscar a palavra de Deus. Amém? Porque senão, vossa liberdade vai se reduzir. Segunda parte, a dimensão de nossa consciência. Como funciona agora a minha consciência evangelizada pela palavra de Deus, formada pela palavra de Deus. É um chamado a despertar a consciência. São muitas pessoas que têm uma consciência entupida, uma consciência misturada, flua. E o que diz o ensino da Igreja? Gaudium et Spes, Concílio Vaticano II, número 16, diz que a consciência da pessoa humana é o seu santuário, o santuário de cada pessoa humana. É a sua consciência, a parte mais nobre entre a virtude,
a faculdade de inteligência, da vontade, da memória. Você se lembra que são as 3 faculdades nobres de nosso espírito humano. Hein? Você se lembra isso, hein? Desse curso de antropologia. No meio, o que é a consciência? A consciência é um pequeno instrumento, hein, de interpretação, podemos dizer, de afinamento de nossa vida moral, de nossa vida cristã. É como um diapasão. Eu levei um diapasão. Lá, 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 lá. Isso é absoluto. Esse som sempre, daqui a um século, ele vai continuar a dar. Eu não serei mais aqui, mas o diapasão vai continuar. Nossa consciência é um diapasão. Ela não é um órgão nobre como a inteligência, um espírito humano, inteligente. Não é a vontade humana, que é uma força de decisão, de amar, de não amar, de perdoar. Não é a memória, que é um instrumento também, um órgão, hein, da vida espiritual do homem, mas um pequeno diapasão para afinar, para dizer: você é desafinado, hein? Você é desajustado, cuidado. Isso, você está errado. A consciência, pequena voz, é como um diapasão. Bom, isso é uma imagem que você pode encontrar, uma outra imagem se você quer. E, nesse sentido, você pode ler um grande autor que não é tão conhecido, um autor do século XIX, John Henry Newman, que se tornou cardeal Newman, e que foi um anglicano. Ele fez uma conversão na Igreja Católica no século XIX, na Inglaterra, e ele foi um especialista. Ele escreveu livros assim sobre a consciência. E ele diz uma palavra famosa. Ele diz: eu levantarei o copo, eu levantarei o copo de champanhe na honra do Papa, sim, ok. Mas, em primeiro, antes do Papa, levantarei a copa de champanhe para honrar a consciência humana. A consciência humana. Porque antes que o Papa decide, antes que o Papa faz uma encíclica para decidir o bem ou o mal, esse tipo de coisas que falamos, é tua consciência que vai decidir. Você tem um poder enorme no teu ser humano, de tua própria consciência. Tua consciência te diz o quê? Na escolha que você fez, na maneira de reagir que você fez, na orientação de vida que você tomou, tua consciência é muito importante de saber como ela funcionou. E como ela funciona um dia por outro. Como tua consciência é despertada, é formada, é evangelizada, hein? Como ela funciona. É muito importante. Esse pequeno instrumento de nossa consciência, a nossa parte nobre do espírito, é muito importante. E vamos ler em Veritatis Splendor, justamente o que diz o Papa São João Paulo II, número 54. A relação que existe entre a liberdade do homem e a lei de Deus tem a sua sede viva no coração da pessoa, ou seja, na sua consciência moral. No fundo da própria consciência, escreve o Concílio Vaticano II, o homem descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas a qual deve obedecer. Essa voz que sempre o está a chamar ao amor do bem e fuga do mal, soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração. Faze isto, evita aquilo. O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe, e por ela
é que será julgado. O homem será julgado a partir de sua consciência. Engraçado. Né? E então, essa consciência que vai dizer, faz isso, ou evita isso, não faz isso. Cada um de nós temos uma experiência nisso. E ninguém deve desobedecer, nem fazer o contrário de sua consciência, porque isso se torna um comportamento grave de fazer sem consciência, o contrário de sua consciência. E Paulo, dizemos na mesma página do compêndio, Romanos 2, 14 e 15, os pagãos que não conhecem o Evangelho, não conhecem a lei divina, como serão julgados os pagãos? Paulo se interroga. Como os pagãos serão julgados no julgamento final? E ele responde, no mesmo jeito, os cristãos serão julgados a partir da lei divina, que eles deviam conhecer, e que eles praticaram ou não, ou mais ou menos, e os pagãos serão julgados a partir da consciência de cada um, na medida que cada um respeita o trabalho, o conselho de sua consciência. Paulo diz isso em Romanos 2, 14 e 15. Quando então os pagãos, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei. Eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho sua consciência. Voilà. A sua consciência, finalmente, é o trabalho da lei dentro do homem. E São João Paulo II vai falar de um espaço sagrado. Essa consciência é um pequeno espaço, um grande espaço sagrado em cada um de nós. Eu citei também São Boaventura, um santo franciscano, que vamos ouvir agora, que fala da consciência. A consciência é como o arauto de Deus e o seu mensageiro. O que diz não o ordena de si própria, mas como proveniente de Deus. A semelhança de um arauto quando proclama o édito do rei, e disto deriva o fato de a consciência ter a força de obrigar. Então é bonita essa imagem, hein? Não é mais um diapasão, como eu falei, mas é como a consciência é como um servidor do rei. Ela vai anunciar o que o rei deseja, o que o rei quer proclamar, quer decidir. A consciência vai fazer essa serva desse rei. Mas uma vez que ela conseguir, que ela entende a declaração do rei, ela tem obrigação, um dever de obrigação de aplicar, de obedecer. Então, é isso que não podemos pisar sobre nossa consciência, porque se você faz isso, que você pisa sobre tua consciência, você vai perder o sentido moral da vida e você vai perder liberdade, justamente. Então, nossa consciência deve ser reeducada, formada com a palavra de Deus e obedecida. Obedecida. O número 61, a obrigação de decidir um ato determinado. Número 61, o Papa João Paulo II vai dizer: desta forma, no juízo prático da consciência, que impõe à pessoa a obrigação de cumprir um determinado ato, revela-se o vínculo da liberdade com a verdade. Precisamente por isso, a consciência se exprime com atos de juízo que refletem a verdade do bem e não com decisões arbitrárias. Então, a consciência, ela casa a verdade com a liberdade. Justamente é o instrumento que vai casar essa liberdade com a verdade no ser humano. O apóstolo Paulo vai dar 3 componentes
nas cartas pastorais a Timóteo, primeira e segunda, ele vai falar de 3 componentes. Uma boa consciência, um coração puro e uma fé clara, sem desvio. 3 componentes que devemos bem verificar em nossa vida espiritual. Uma boa consciência significa uma consciência que funciona, que reage, que me faz obedecer, que me provoque decisões, orientação, que eu vou escutar, eu vou dar atenção. Uma boa consciência, um coração puro e uma fé sem desvio, uma fé clara. São 3 componentes que, se são cultivados em nós, vão justamente cultivar uma alegria e uma liberdade forte, muito importante. Na medida que olhamos esses 3 componentes. Vamos avançar agora e dizer: o coração voltado para o Senhor e para o amor ao bem é a fonte dos julgamentos da consciência. Eu repito, o coração voltado para o Senhor e para o amor ao bem, isso é a fonte dos bons julgamentos da consciência. Vamos ler o número 64. Para poder conhecer a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. É necessário o conhecimento da lei de Deus em geral, mas aquele não é suficiente. É indispensável uma espécie de connaturalidade entre o homem e o verdadeiro bem. Neste sentido, disse Jesus: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Então, conhecer não é suficiente. Conhecer, ok, é uma boa coisa, mas devemos praticar. É isso que é necessário para que se torne uma connaturalidade entre o homem e o bem verdadeiro. Porque conhecer e fazer o contrário, isso não vai dar fruto. Precisa de uma prática. Número 64, de novo, o Papa vai falar da liberdade de consciência dos cristãos. A autoridade da Igreja, que se pronuncia sobre as questões morais, não lesa de modo algum a liberdade de consciência dos cristãos. Não apenas porque a liberdade da consciência nunca é liberdade da verdade, mas sempre e só na verdade. Então se fala de liberdade de consciência, faz parte de nosso desejo de liberdade de consciência. Então é muito importante de bem aprofundar cada um de nós, como nós funcionamos, reagimos, decidimos, quais são os movimentos de nossa vida relacional, nossa vida interior que vivemos, que nos atriste ou que nos torna triste ou que nos torna alegre, como isso funciona. E depois, você pode ver no acompanhamento o que parece funcionar bem e o que parece que precisa de uma ajuda particular, de um conselho, de um trabalho a fazer. Entre o fato de entender a lei divina e minha consciência reage de qual modo. Como se passa a correspondência em meu espírito e como se torna depois a prática dessa palavra. Então vamos concluir com Santo Agostinho, que eu citei também nessa formação do compêndio. Santo Agostinho vai dizer uma linda palavra. Porque, pergunte a alguém, não é a liberdade perfeita? Porque sinto em meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito. De um lado, a liberdade, do outro, a escravidão.
não está ainda completa a liberdade, não ainda pura, não ainda plena, porque não é ainda a eternidade. Em parte, conservo a fraqueza, em parte, recebo a liberdade. Na medida em que vos sirvo, ó Senhor, sou livre, e na medida em que sirvo a lei do pecado, sou escravo. Então, Agostinho comenta nessa passagem Romanos 7, hein? As leis de São Paulo. Hein? Eu amo a lei divina, minha razão se compraz, ama essa lei divina, minha razão confirma esse amor pela lei divina. Mas eu tenho uma força que age em meus membros, em meu corpo, que é a lei do pecado, que luta contra, que vem bater contra a lei divina e contra a lei de minha razão. Quem vai me libertar desse corpo que me leva à morte? Você se lembra dessa palavra de Romanos 7, deve ser o versículo 20. E então, na medida que servimos a lei do pecado, nos tornamos escravos, e na medida que servimos a lei divina, nos tornamos livres. Então, essa liberdade é um dom de Deus, é uma conquista permanente, é uma conquista de passo a passo, de combate, de cada dia. Então, espero que vocês não vão se desanimar, mas, pelo contrário, entrar nesse desejo de trabalhar. E, finalmente, para concluir, a palavra do Papa Francisco, que vamos ler do 16 de fevereiro de 2020, faz um ano. Jesus está consciente de que não é fácil viver os mandamentos de uma forma tão abrangente. Por isso, nos oferece a ajuda do seu amor. Ele veio ao mundo não só para cumprir a lei, mas também para nos conceder a sua graça, para que possamos fazer a vontade de Deus, amando os nossos irmãos. Tudo podemos fazer com a graça de Deus. Tudo podemos fazer com a ajuda da graça de Deus. Muitas vezes esquecemos isso. Pensamos como grandes filhos adultos que vamos conseguir, como diz os discípulos quando Jesus pergunta aos filhos de Zebedeu: você pode beber o cálice que você deve beber? Eles respondem: podemos, claro que podemos. Uma ilusão completa que amanhã eles vão começar a trair ou negar por medo. Não, sem a graça de Deus é impossível. Mas com a graça de Deus é sempre possível. Então, com tudo isso, não esquecemos de pedir essa graça de Deus, de suplicar que o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, que são uma ajuda excepcional, atual, que Deus vem nos abençoar para justamente praticar a lei divina e corresponder à nossa consciência de batizado, graças à força que nos é dada pelo Espírito Santo. Como o diácono dizia, tudo podemos fazer com a graça de Deus. Então, temos que nos reconhecer pequenos e suplicar a graça, cantando o nome de Jesus. Ele quem salva. Jesus, 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 Que cantando o nome
de Jesus, o Senhor possa visitar a nossa consciência, possa visitar, como o diácono dizia, quando a lei se apresenta, as transgressões e o mal se levanta. Que Jesus possa agora pacificar essa rebeldia que entra nas nossas almas. Clama a Jesus agora. Jesus, 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 Canta no Espírito. Visita-nos, Espírito Santo, liberta-nos. Como se fará isso? O Espírito Santo virá sobre ti. Vem, Espírito Santo. Realiza essa obra nas nossas almas. Dai-nos a pedagogia, Espírito Santo. Estamos de joelhos porque não sabemos, Senhor, com o coração prostrado diante de Ti. Dai-nos esse presente para na Páscoa poder rejubilar essa libertação, essa graça de sermos livres, cantarmos a libertação na noite da Páscoa. Livra-nos desse Egito da concupiscência em nós. Tira-nos do medo da verdade, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.